Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, ou a iniquidade, depende da tradução da sua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Deixa eu até... Verdade. Vou dizer uma coisa para vocês. Esse texto nos faz refletir em muita coisa. Esse texto nos faz entender para que nós estamos aqui, o que nós devemos buscar, o que nós temos buscado. Eu sei que cada um de nós tem uma necessidade, cada um de nós tem uma causa apresentada na mão do Senhor. Cada um de nós sabe bem disso. O Senhor também sabe. Eu nunca estou com a rinite atacada porque ontem foi dia de mechas no salão e o pó descolorante destrói minha rinite, tá? Então, mas nós precisamos entender que tudo está nas mãos de Deus, tudo. A palavra de Deus diz que nós não devíamos nos preocupar com o dia de amanhã, com o que haveríamos de comer, beber ou vestir. Porque são os pagãos, são os não cristãos que pensam nessas coisas. Mas nós que somos cristãos, deveríamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Ato de fé. Ato de confiança. Então, essa confiança, esse passo de fé, precisa estar incrustado em nós. É difícil? Lógico que é. Lógico que é difícil. É difícil você não se preocupar com o aluguel para pagar no final do mês. É difícil chegar à conta de luz e você não ter o dinheiro para pagar e você não se preocupar. É difícil nos mantermos psicologicamente preparados mediante a toda aprovação que nos vem. Lógico que é difícil. A palavra de Deus nunca disse que seria fácil. Ninguém nunca falou, ninguém nunca prometeu para você, pelo menos o Senhor não, se alguma palavra, se alguma mensagem maldita, né? Entenda a questão do maldita, né? Distorcida, te fez acreditar que tudo seria fácil, mas a palavra de Deus nunca disse que seria fácil. A palavra de Deus nunca falou que seria fácil. Pelo contrário, o mundo se alegrará, vós estarão tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Porém, nós precisamos entender
Como funciona todas essas coisas? Senão nós podemos acontecer de você buscar e no final de tudo descobrir que buscou errado e morreu na praia. Pode acontecer. Aqui diz aqui o texto que nós lemos: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pergunto: todo mundo que está na igreja, com você acredita que entrará nos céus? Todo mundo que vai para a igreja e dá lá a glória a Deus, todo mundo que se reúne, você acredita que tem sinceridade no coração? Nós como seres humanos já é fácil nós como seres humanos definirmos, tá? Nós como seres humanos é fácil definirmos, ainda que a grosso modo, ainda que de forma errada, mas saber ali quem que está com sinceridade dentro da igreja e quem não está. Isso a olho nu, nós que não enxergamos o coração, nós que só enxergamos o externo. Às vezes é fácil você definir. Imagine Deus. Então quero que todos nós hoje venhamos aprender uma coisa. Vamos definir, o Senhor vai nos mostrar hoje o caminho que nós temos que tomar. Aquele que está buscando o reino, aquele que pode receber todas as bênçãos entregue pelo Senhor, porque está preparado, está se preparando ou preparado para o reino. Olha que interessante que diz aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E pergunto, minha irmã, se você ouve alguém profetizar na sua vida, automaticamente não é de nós dizer que essa pessoa possui o Espírito Santo? Porque quem pode profetizar se não tiver o Espírito Santo? Quem pode dizer palavras, quem pode ditar a minha vida, a não ser aquele que conhece o mais oculto que habita dentro de mim? Quem? Aí continuamos lendo. Em teu nome não expulsamos demônio? Quem pode expulsar demônio se não for pela autoridade de Deus? Quem pode? Um dia falaram para Jesus assim: você expulsa demônio pelo poder de Beelzebul. E ele falou: mas eu expulso o demônio pelo poder de Satanás? Então Satanás expulsa o próprio demônio? É casa dividida? Toda casa dividida, ela não se sustenta. Toda casa dividida, ela não pode se sustentar entre si, porque há divisão. Então toda casa dividida não pode de maneira nenhuma se sustentar. E isso em tudo. Se na sua casa, se no seu relacionamento está dividido, não pode se sustentar. Tende sempre a cair na decadência. Nós precisamos andar em harmonia, nos mesmos princípios, nas mesmas ideias. E por isso buscar a Deus. Porque muitas vezes, quantos são aqueles que servem a Deus, o seu esposo ou a sua esposa não serve, os seus filhos não servem? Porém, a palavra de Deus diz que não está em nós o poder do convencimento. Não está em mim, não está em você o poder de convencer. Então, não é pela minha palavra, não é pela sua palavra que nós iremos convencer aqueles que andam conosco, que estão próximo de nós, mas é pelo poder da nossa atitude, é pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de você, é pela sua forma de andar, a sua forma de lidar, a sua forma de agir, de reagir, e aqueles que estão à volta começam a enxergar o brilho que existe dentro de você e a forma que você anda, a forma que você age, a forma que você reage, e percebe que tudo que você faz, a perfeição, acima
Assim como Daniel, as pessoas buscavam o que acusar Daniel, mas a palavra de Deus diz que não achavam nada, porque sobre Daniel estava o Espírito da perfeição. O Espírito Santo, minha irmã, meu irmão, se o Espírito Santo habita em você, Deus pede para te dizer uma coisa: aonde você colocar a palma das tuas mãos, aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você adentrar, não há mal que possa cair sobre você, não há acusação, não há condenação, porque o Espírito Santo que habita dentro de você, ele externa, e aonde há luz, aonde você entra, as trevas precisam ser dissipadas. Porque o reino de Deus avança, e aonde o reino de Deus avança, todas as trevas não pode subsistir. O reino de Deus habita dentro de nós, e aonde nós entramos, a luz de Deus precisa entrar junto. Então veja, Senhor, não profetizamos, Espírito Santo, não expulsamos demônios, autoridade. E em teu nome não fizemos muito milagres, verdade. Quem é aquele que às vezes, né, que pode ver alguém vendo um milagre e pode dizer assim, nossa, isso aí não vem de Deus não, isso aí... Quem é aquele que pode dizer isso? Quantos são aqueles que buscam milagre dentro da igreja? Quantos são aqueles que estão indo congregar só por causa de um milagre? E Deus sabe. Deus conhece. Deus conhece cada coração. Deus conhece o íntimo de cada pessoa. Deus conhece os seus verdadeiros motivos de adoração, os seus verdadeiros motivos de motivação de buscá-lo. Deus conhece, porque a palavra de Deus diz que Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam em espírito e verdade. Deus conhece. Agora, a palavra nos diz algo que me impressiona. A palavra nos diz algo agora que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Porque depois de dizer tudo isso, Senhor, nós profetizamos em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos milagres. O Senhor vai dizer claramente, então eu lhe direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Irmandade, como pode alguém profetizar, expulsar demônio, ver milagres e não entrar no céu? Como pode? Que coisa louca! O Senhor está dizendo aqui que naquele dia muitos dirão para ele que expulsaram demônios, que profetizaram, que fizeram milagres e não entrarão no céu. E aí? O que você tem buscado para a sua vida? É profecia? Tem buscado autoridade sobre demônios? Tem buscado milagre? Ou você tem buscado salvação? Porque depois de tudo isso que nós lemos, o texto diz claramente. Primeiramente, ele diz, Jesus diz aqui a todos aqueles que fizeram tudo isso, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Vós que praticai o mal. E aqui diz claramente, lá no verso 21, onde nós lemos, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu.
E aqui está o grande segredo da nossa palavra. Está o grande segredo de tudo isso que nós vemos buscando. Irmandade, milagre não entra no céu. A autoridade de expulsar demônio não entra no céu. Profecia não entra no céu. O que entra no céu é obediência. O que entra no céu é a humildade de se colocar como incapaz de dar um passo, 1 centímetro, sem estar do lado desse Jesus que nos guia, desse Deus que nos ilumina, que nos mostra o caminho através da tua palavra. É Ele quem salva, é Ele quem faz tudo na nossa vida. Para de buscar na tua vida a profecia, para de buscar profetas, andar por aí buscando aqueles que possam dizer o teu futuro. Parece um bando de cartomante evangélico. Tem coisa que é loucura. Irmãos e irmãs que andam nas casas das pessoas buscando profecia, como se Deus fosse um tarô, como se Deus fosse uma cartomante que estaria à disposição para te dizer os planos dele na tua vida. Onde está a confiança? Aonde está a confiança de acreditar que aquilo que Deus tem para ti, Ele não vai entregar para o outro, está guardado, está nas tuas mãos. Mas é necessário a confiança, a obediência, a fidelidade. Mas não, o Senhor tem que me contar. Ah, Senhor, me conta, Senhor. Você vai fazer aquilo que eu quero? Não vai? Para com isso. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha desse jeito. Ah, Senhor, eu queria um milagre na minha vida. Glória a Deus. Existe um louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa fidelidade para com Deus não pode estar baseado naquilo que Ele pode fazer ou não pode na minha vida. A nossa fidelidade com Deus precisa estar baseado naquilo que Ele já fez por nós. Porque Ele me amou, Ele te amou, enquanto ainda somos pecadores, enquanto ainda éramos pecadores, nos libertou, nos deu o direito de sairmos da escravidão, a escravidão do próprio pecado que habita em nós, a escravidão desse sofrimento. Nos entregou na mão uma chave e disse assim: olha só, essa é a chave do céu, está na tua mão. Tu entra lá se você quiser. Para entrar lá não é por milagre. Para entrar lá não é por profecia. Para entrar lá não é vendo expulsar demônio, colocar a mão cair. Não é assim. Mas para entrar lá é pela obediência. Olha só, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Venha após mim. Eu tomei a minha cruz, eu fui, eu morri, eu padeci por você. Agora eu te entrego. Toma a tua cruz, toma o teu caminho, não se preocupe, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para o tamanho da onda, para o tamanho da tempestade, mas anda no meu caminho, passo atrás de passo por onde eu andei. Eu vou te sustentar, tudo que você precisar eu vou te dar. Quando você achar que você vai cair, eu te levanto, eu te carrego no colo. Quando você não conseguir mais andar, não importa, estarei contigo. Se precisar passar pelo fogo, passa pelo fogo. Ele não te queima, você sentirá o calor, mas ele não te queimará, ele não te destruirá. Se precisar passar pela tempestade, pelo deserto, passa, eu vou passar contigo. Mostra para o teu adversário que tu me ama, que tu me serve, que tu confia na minha palavra, que tu confia em mim. Passa comigo que eu passo contigo, eu te levo até o outro lado. O teu adversário querendo ou não querendo, ele achando que te derruba, ele achando que te destrói, deixa ele achar até o último dia de vida. Eu mostro para todo o teu adversário que eu estou na tua vida. Eu mostro. Mas é na obediência.
é na fidelidade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Para de buscar aquilo que você não compreende. Para de buscar as mãos do Senhor. Daqui em diante, não busque mais as mãos. Não busque aquilo que Ele pode fazer por você. Busca a tua face. Busca a tua presença. Busca a tua companhia. Faça como Davi. Ainda que tiver que passar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Aquilo que tiver que passar, ninguém vai passar por você. Daquilo que o Senhor precisa te ensinar, ninguém vai aprender por você. É seu. É a tua cruz. Agarra ela. Passa com Ele. Viva para Ele. Tudo o que fizer, faça para o Senhor. Não mais para si, não mais para o outro, mas para o Senhor. E tudo que precisar ser suprido, vai ser suprido. Toda porta que precisar ser aberta, vai ser aberta. Mas toda porta que precisar ser fechada, vai ser fechada. Ainda que não entenda, no final de tudo isso, a recompensa vale a pena. A palavra de Deus seja louvada. Amém?